Olá, tudo bem? Vamos falar sobre métodos quantitativos aplicados à administração. À primeira vista, métodos quantitativos pode não parecer diretamente relacionado à área administrativa, mas tenha em mente que uma das principais funções do administrador é utilizar todos os recursos disponíveis com eficiência e eficácia. E é exatamente nisso que métodos quantitativos ou pesquisa operacional ou programação linear pode ajudar. Dentre os principais objetivos que métodos quantitativos contempla está a modelagem de problemas para a solução ótima, quanto produzir, quanto transportar, para onde transportar e por aí vai, no intuito de ter o maior lucro possível ou então minimizar os custos. Então vamos aqui para um exemplo bem simples, mas que já dá para saber bastante coisa. Uma fábrica produz dois modelos de microcomputadores, A e B. O modelo A fornece um lucro de R$ 150 e o modelo B de R$ 250. O modelo A requer, na sua produção, um gabinete pequeno e uma unidade de disco. O modelo B requer um gabinete grande e duas unidades de disco. Existem no estoque 80 do gabinete pequeno, 60 do gabinete grande e 140 unidades de disco. Qual é o esquema de produção que maximiza o lucro? Pois é, aí você já percebe uma aplicação de métodos quantitativos. É a tomada de decisão por parte do administrador. Quanto produzir com o objetivo de maximizar o lucro? Quantos microcomputadores de cada tipo eu vou fabricar de modo que eu consiga ter o maior lucro possível? Pois é, e como que a gente vai fazer isso? Você pode ficar pensando e tentando, eu vou produzir tantos computadores do tipo A e tantos do tipo B, ou então, vou produzir tudo do tipo A e nada do tipo B. Você percebe ali que você tem uma certa limitação de recursos, então você não pode produzir para sempre em quantidades infinitas, porque você tem limitações quanto aos seus recursos. Gabinete pequeno, gabinete grande, unidade de disco. Então, como que a gente vai fazer para achar a solução ótima? Como que a gente vai conseguir utilizar os nossos recursos de modo a maximizar o lucro, de modo a tomarmos a decisão ótima? Pois é, você pode pensar à primeira vista que pelo fato de o modelo B fornecer R$ 250 de lucro, o ideal aqui seria produzir o máximo de microcomputadores do tipo B e em seguida produzir o modelo A o tanto que desse. Será que é assim mesmo? Será que essa seria a solução ótima? Não sei, vamos descobrir. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pensar o seguinte: quais são as nossas variáveis? Ou seja, o que eu não sei? Eu não sei quanto que eu vou produzir do computador do tipo A e do computador do tipo B. Portanto, essas são as nossas duas variáveis. Então, para definir as variáveis aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar que XA é a quantidade de microcomputadores produzidos do tipo A. Quanto que é? Não sei, vamos descobrir. E também sei que a quantidade de microcomputadores produzidos do tipo B eu posso escrever como XB. Tudo bem? Só para a gente definir aqui quais são as nossas variáveis, os valores que nós teremos que encontrar de modo a maximizar o lucro. E agora nós temos que pensar nas restrições. Eu não posso produzir quantidades infinitas, então pensa o seguinte. A questão falou que nós temos 80 gabinetes pequenos. Então o total de gabinetes pequenos que eu vou utilizar na produção tem que ser menor ou igual a 80. Eu posso usar os 80 ou posso usar menos que isso, mas eu não posso usar mais que 80. E pensa o seguinte, você percebe que o modelo de microcomputador do tipo A requer um gabinete pequeno na sua produção. Então, quantos gabinetes pequenos eu vou utilizar? Eu vou utilizar um para cada microcomputador do tipo A. Ou seja, a quantidade de microcomputadores do tipo A não pode passar de 80. Porque se eu produzisse, sei lá, 100 unidades de microcomputador do tipo A, eu ia utilizar 100 gabinetes pequenos, e eu só tenho 80. Então eu não posso produzir mais do que 80 unidades de microcomputador do tipo A. Tem mais restrições, veja aí. Gabinetes grandes. Eu tenho 60 no estoque, e você percebe que o modelo B requer a utilização de um gabinete grande. Ou seja, eu vou utilizar um gabinete grande para cada microcomputador do tipo B. Eu posso usar os 60 ou posso usar menos que isso, mas eu não posso usar mais que isso. Então a quantidade de gabinetes grandes que eu vou usar na produção de microcomputadores
vai ser justamente a quantidade de microcomputadores do tipo B, porque eu utilizo um gabinete grande para cada microcomputador do tipo B. Além disso, temos também as unidades de disco. Nós temos 140 à disposição. E veja o seguinte, o modelo A, para você fabricar ele, você utiliza uma unidade de disco. E já no modelo B, você utiliza 2 unidades de disco. Então, como que vai ficar isso? Qual que é o total de unidades de disco que eu vou usar? Pensa bem, eu vou utilizar uma unidade de disco para cada microcomputador do tipo A, mais 2 unidades de disco para cada microcomputador do tipo B. Então veja o seguinte, 1xa mais 2xb, portanto, vai ter que ser menor do que 140. O total de unidades de disco que eu vou utilizar tem que ser menor ou igual ao total de unidade de disco que eu tenho no estoque. Agora vem uma parte importante. Em muitos casos, a gente vai conseguir resolver apenas utilizando softwares próprios para isso, como o Solver, que é um complemento do Excel, ou então o OpenSolver, que também faz parte do Excel. E muitas vezes a gente precisa definir que as nossas variáveis são não negativas, certo? Eu não posso produzir menos 10 microcomputadores do tipo A ou menos 20 microcomputadores do tipo B. Então eu vou definir aqui no modelo que as nossas variáveis xa e xb são positivas, ou então zero, maior ou igual a zero. Tudo bem? E além disso, também é pertinente colocar que xa e xb, a quantidade de microcomputadores de cada tipo, são números naturais, pertencentes aos naturais, tudo bem? Porque eu não vou produzir 2,6 microcomputadores, certo? Eu vou produzir uma quantidade inteira. Agora vamos para a nossa função objetivo. Como assim objetivo? Qual que é o nosso objetivo aqui? Maximizar o lucro. Por isso eu vou escrever ali max_z. Você também podia escrever max_l. É muito comum encontrar essas duas abordagens em livros. Max_z ou então maximizar L. Não faz diferença. E qual que vai ser o nosso lucro? Bom, vai ser R$ 150 para cada unidade do tipo A que a gente produzir de microcomputador, como está ali exposto no enunciado, mais R$ 250 para cada microcomputador do tipo B que eu produzir. Então, o nosso lucro vai ser dado justamente por essa expressão. Geralmente, no papel, a história terminaria aqui. A gente já fez a definição das variáveis, a gente colocou as restrições e também colocou a nossa função objetivo. A modelagem do problema está completa. E em muitos casos, não tem como resolver isso no braço. Não tem como você saber exatamente quanto que você vai produzir de microcomputador do tipo A, de microcomputador do tipo B, porque em muitos casos a gente tem diversas variáveis. Nesse exemplo aqui são apenas 2. Só que em muitos casos na vida real são centenas, às vezes milhares de variáveis. Então fica impossível você fazer isso no braço. Mas nesse caso em específico, como a gente tem apenas 2 variáveis, dá para a gente resolver isso na mão, através do método gráfico. Lembre que isso só é possível porque temos 2 variáveis. Se tivesse 3, não dava para fazer. Se tivesse 20, menos ainda. Ajudaria bastante se você tivesse uma boa noção de plano cartesiano. Lembra? Eixo x, eixo y, reta crescente, reta decrescente e tudo mais. Só que o que a gente vai fazer? Ao invés de fazer eixo x e eixo y, a gente vai colocar em cada eixo uma variável. Lembrando que a gente tem 2. Então eu, por escolha própria, decidi colocar o xa no eixo horizontal e o xb no eixo vertical. Não fazia diferença, é só para a gente ter uma base por onde começar. Uma coisa muito importante é fazer uma boa escala caso você esteja fazendo isso no papel. É muito importante que o gráfico esteja preciso no papel. Caso contrário, a resolução pode dar sérios problemas. E a nossa solução ótima, ou seja, a quantidade que a gente vai produzir de microcomputadores, vai ser um ponto nesse gráfico. Por exemplo, 60 unidades de xa e 30 unidades do microcomputador do tipo B. É só um exemplo, eu não sei quanto que é, mas vai ser um ponto nesse gráfico. E a nossa missão aqui vai ser descobrir qual que é esse ponto. A primeira coisa que a gente vai pensar aqui é que as nossas variáveis são não negativas. A gente vai produzir ou zero ou alguma quantidade inteira de microcomputadores. Ou seja, o nosso ponto de solução ótima está no primeiro quadrante aí. Vamos agora pensar em cada restrição.
XA tem que ser menor ou igual a 80, como a gente viu. Veja bem, ali no eixo do XA eu vou identificar onde está 80 e vou traçar uma reta vertical. Por quê? Porque eu não posso produzir à direita disso. À direita disso, no gráfico, a gente teria mais do que 80 unidades de XA. E isso não dá para acontecer, porque os nossos recursos são limitados. Então, a partir de agora, o nosso ponto vai se encontrar nessa região em azul, porque ela não pode ter mais que 80 unidades do microcomputador A. Tudo bem? Vamos agora para a segunda parte aqui da restrição. XB tem que ser menor ou igual a 60. E identificando os 60 no gráfico, a gente pode traçar uma reta horizontal, porque tudo que estiver acima dessa reta diz que a gente vai produzir mais do que 60 microcomputadores do tipo B. E a gente não consegue produzir mais do que 60. Então, a partir de agora, veja bem, o nosso ponto já está nesse quadrado azul. Veja que a gente vai delimitando a área em que o nosso ponto, a nossa solução ótima, se encontra. Temos agora a terceira restrição e essa é mais difícil de colocar no gráfico, porque a gente tem XA e XB aqui para trabalhar. Bom, como que a gente faz para colocar uma reta no plano cartesiano? Se a gente sabe dois pontos dessa reta, a gente consegue traçar ela no gráfico numa boa, sem nenhum problema. Então qual que vai ser a estratégia aqui? Uma estratégia boa, lembrando que não é a única, é você pensar o seguinte: quando o XA vale zero, quanto que vale o XB? Então eu vou pegar aquela equação ali, fingir que é uma igualdade, tudo bem? E fazer o seguinte, no lugar do XA eu vou colocar zero. Então vai ficar 1 vezes 0 mais 2 vezes XB igual a 140. E agora o que acontece? 2xB vai ficar 140 e isolando XB, XB vale 70. Tá, e o que isso quer dizer? Quer dizer que nessa reta aí que a gente vai ter que esboçar no gráfico, quando o XA vale 0, o XB vale 70. Ou seja, a gente acabou de achar um ponto desse gráfico. 0 para o XA, 70 para o XB. Vamos tentar achar outro ponto agora para esboçar no gráfico. Então agora vamos pegar a equação de novo e agora vamos dizer que o XB vale 0. Quando o XB vale 0, o XA vai valer quanto? Bom, vai ficar XA mais 2 vezes 0 igual a 140, ou seja, XA vale 140. A gente achou mais um ponto. Quando o XA vale 140, o XB vale 0. Temos esses dois pontos agora que a gente pode traçar no gráfico. Veja, o primeiro ponto que a gente encontrou foi 0 para XA e 70 para XB, está ali marcado em verde. E o segundo ponto foi 140 para XA e 0 para XB. Com isso, com esses dois pontos, a gente já consegue traçar a nossa reta aqui. Veja como é importante você fazer um bom desenho, um bom esboço no papel, porque caso contrário, essa reta aí podia ficar um pouco estranha e comprometer toda a solução do problema. Bom, como a gente viu anteriormente, essa é a reta que nos indica o limite do que a gente pode produzir por causa da nossa restrição de unidades de disco. A gente tem 140 unidades de disco no estoque. Então a gente pode usar ou as 140 ou menos que isso. Então pensa o seguinte, qualquer ponto nesse gráfico que estiver acima da nossa reta verde vai ter mais do que 140 unidades de disco para que a gente possa produzir a quantidade indicada no gráfico. Ou seja, o que a gente pode produzir tem que estar sobre essa reta ou então abaixo dessa reta. E a nossa região possível fica sendo essa região azul aqui. Veja que a gente está delimitando cada vez mais. Essas são as nossas restrições. Mas tudo bem, como que a gente faz para achar o ponto ótimo, a solução ótima, agora que a gente já colocou todas as restrições no gráfico? Bom, sempre o ponto ótimo vai ser um vértice da nossa região. Como assim um vértice? Uma ponta. Então ali nós temos 5 vértices nessa nossa região possível para a solução ótima e um desses vértices necessariamente vai ser a nossa solução ótima. Agora vem a parte de gradiente. Isso não é obrigatório de você saber, mas pode ajudar e fazer você ganhar tempo. Pensa o seguinte, a nossa função objetivo era 150xa mais 250xb, era maximizar o nosso lucro. E agora vem a parte do gradiente. O que eu vou fazer? Gradiente vai ser o seguinte, vai ser o coeficiente do xa e depois o coeficiente do xb. Então o nosso gradiente aí vai ser 150, 250.
Isso é um ponto no gráfico que a gente vai utilizar para saber em qual direção que está a nossa solução ótima. Se você não entendeu nada, fica tranquilo que com o exemplo vai ficar mais fácil. O gradiente tem uma peculiaridade muito interessante que a gente pode fazer uma proporcionalidade. Como 150, 250 está muito longe do nosso gráfico que a gente desenhou aqui na tela, eu vou dividir por 5 o gradiente. Então ao invés de 150 vai ficar 30 e ao invés de 250 vai ficar 50. Por quê? Colocando isso no gráfico, o ponto 30 para o XA e 50 para o XB, o que vai acontecer? A gente traça uma reta partindo da origem do plano cartesiano, ou seja, do ponto 0, 0, e traça até esse ponto do gradiente. A gente podia ter feito essa reta traçando do 0, 0, do ponto da origem do sistema do plano cartesiano, até o ponto do gradiente, 150, 250. Como a gente fez uma simplificação aqui do gradiente, a gente consegue esboçar no gráfico. Mas lembrando, essa reta se prolonga indefinidamente, tudo bem? Certo, e o que isso vai ajudar a gente? É o seguinte, pensa que a gente possa traçar uma reta perpendicular ao gradiente. O gradiente é essa reta vermelha escura. Então uma reta perpendicular é uma reta que forma 90 graus com o gradiente, que eu vou desenhar ali em preto. Então veja, como a nossa meta aqui é maximizar, eu vou fazer esse gradiente ir subindo, 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 até alcançar o ponto da solução ótima. Como assim? Veja aí, eu vou subindo a reta, subindo, subindo mais um pouco, e o último ponto que essa reta encostar vai ser a nossa solução ótima. Veja que aqui o ponto 80, 0 já foi eliminado, a reta já passou por ele, então esse ponto não vai ser a nossa solução ótima. Além de, é claro, o ponto 0, 0, obviamente, não ser a nossa solução ótima, porque se a gente não produzir nada de XA e nada de XB, nenhum microcomputador, o nosso lucro é zero. Então esses dois pontos já estão eliminados. Subindo o nosso gradiente aqui, olha o que vai acontecer. O ponto 0,60 também já está fora da disputa aqui da solução ótima, tudo bem? Subindo mais um pouco, agora fica um pouco mais difícil de você notar, mas o ponto ali já foi eliminado também, porque o nosso gradiente já passou por ele. Ou seja, o nosso maior candidato a ponto ótimo, a solução ótima do problema, é esse daqui. Mais uma vez, gradiente não é obrigatório você utilizar, até porque dependendo do teu desenho, pode dar uma incompatibilidade e fazer com que o gradiente aponte para a solução errada, inclusive. Tudo por causa de imprecisões no desenho. Mas o gradiente ajuda a você já eliminar alguns pontos, então você provavelmente já ficaria em dúvida entre aqueles dois pontos que sobraram. Tudo bem, e como que a gente vai fazer agora para determinar qual realmente é o ponto de solução ótima e qual que vai ser o meu lucro máximo? Pois bem, olha o que a gente vai fazer. 3 pontos a gente já sabe as coordenadas, certo? 0, 0, 80, 0, 0, 60, tudo bem? Porque a gente já sabe ali que são pontos que interceptam os eixos, o eixo do XA e o eixo do XB. Tem 2 pontos, porém, que a gente não sabe exatamente as coordenadas, que são esse daqui. Você percebe que esse ponto nada mais é do que a interseção entre a reta em que XB vale 60 e a outra reta em que XA mais 2XB vale 140. Essas duas retas a gente já havia esboçado anteriormente e essas duas retas contêm esse ponto. Então o que a gente vai fazer? Aqui a gente deu sorte, porque quando a gente precisa calcular coordenadas de pontos que pertencem a duas retas diferentes, a gente tem que fazer um sistema linear 2×2. Como assim? A gente tem duas equações, que seria cada equação de cada reta, e duas incógnitas. Mas nesse caso aqui, veja que eu já sei que XB vale 60. Eu vou colocar o XB como 60 na outra equação, na equação da reta verde. Então vai ficar como? Vai ficar XA mais 2 vezes 60, XA mais 2 vezes 60, que dá 120, é igual a 140. Ou seja, XA vale 20. Então a gente já tem agora as duas coordenadas do ponto. Aquele ponto ali nada mais é do que o ponto de coordenadas 20 para XA e 60 para XB. A mesma coisa a gente vai fazer com esse outro ponto. Veja que esse outro ponto pertence a duas retas. A reta XA mais 2XB igual a 140 e também a reta XA igual a 80. Mais uma vez a gente teria duas equações com duas incógnitas. Mas a gente já sabe quanto que vale o XA. XA vale
80, tudo bem? Então a estratégia vai ser igualzinha. Na outra equação, eu vou colocar, ao invés de XA, 80, e em seguida descobrir XB. 80 mais 2xb igual a 140, 2xb vai ser então 60, porque eu passei o 80 que estava somando, subtraindo para o outro lado, então xb vai ser o quê? 60 dividido por 2, que dá 30. Achamos, mais uma vez, a coordenada daquele ponto ali. 80 para o XA, 30 para o XB. Pode ter ficado um pouco confuso, mas a prática ajuda bastante. Principalmente se você já tiver uma boa noção aí de plano cartesiano, de coordenadas dos pontos, tudo bem? Isso ajuda bastante. O fato é o seguinte, a nossa solução ótima é, com certeza, um desses 5 vértices. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a nossa função objetivo, que é maximizar o lucro, e vai testar cada um dos 5 pontos para ver qual que vai ser o nosso lucro. Porque, veja bem, o ponto A diz que a gente tem que produzir 0 unidades do microcomputador A e 0 unidades do microcomputador B. Obviamente, o nosso lucro vai ser um belo zero. O ponto B diz que a nossa solução ótima tem que ser 0 unidades do microcomputador A e 60 unidades do microcomputador B. Utilizando isso na nossa função objetivo, como que vai ficar? 150 vezes 0, que dá 0, e 250 vezes 60 dá 15.000. Vamos testar agora o ponto C. O ponto C diz que a gente vai produzir 20 unidades do microcomputador A e 60 unidades do microcomputador B. Vai ficar como? 150 vezes 20 dá 3.000, 250 vezes 60, 15.000. 3.000 mais 15.000, 18.000. Então o ponto C ali diz que a gente vai ter um lucro de 18.000 caso a gente produza aquelas quantidades. Fazendo a mesma coisa com o ponto D, que a gente vai produzir 80 unidades do microcomputador A e 30 unidades do microcomputador B, vai ficar como? O nosso lucro vai ser 150 vezes 80, que dá 12.000, mais 250 vezes 30, que dá 7.500. 12.000 mais 7.500, 19.500. Então, utilizando o ponto D, o nosso lucro é 19.500. E, finalmente, o ponto E diz que a gente tem que produzir 80 unidades do microcomputador A e nenhuma unidade do microcomputador B. E isso vai dar um lucro aqui de 150 vezes 80, que dá 12.000. Perceba que desses 5 pontos, a nossa solução ótima vai ser o ponto D. 80 unidades para XA, 30 unidades para XB, fornecendo um lucro de 19.500. A nossa solução ótima, portanto, é aquele ponto ali. Veja que interessante, por mais que o modelo B dê R$ 250 de lucro, um lucro maior do que o modelo A, a solução ótima diz que a gente não precisa produzir todas as unidades do modelo B. A gente podia produzir até 60 unidades do modelo B, mas a gente só produziu 30 e ainda assim conseguiu maximizar o nosso lucro. Veja só, a nossa solução ótima é produzir 80 unidades do microcomputador A e 30 unidades do microcomputador B, maximizando o nosso lucro, que fica 19.500. Pois é, esse é um exemplo bastante simples que, por apresentar apenas 2 variáveis, a gente consegue resolver através do método gráfico. Mas quando a gente tem 20, 30, 40, 1.000 variáveis, nós precisamos apelar para algum software para que ele nos forneça a solução ótima do problema. Então a gente vai utilizar aqui o solver do Excel. O Excel tem variações quanto ao seu layout dependendo da sua versão. Aqui eu estou utilizando a versão 2007. Mas as funcionalidades são bem semelhantes aí na hora de você utilizar o solver. O solver vai aparecer na aba Dados, mas aqui veja que ele não aparece, então a gente vai ter que colocar ele no Excel. Como que a gente vai fazer isso? A gente seleciona o menu do Excel, em seguida a gente vai em Opções do Excel, tudo bem? E aí vai abrir essa tela aqui. Depois a gente vai em Suplementos, uma vez que o solver é um suplemento do Excel, e vai aparecer essa outra tela. Ali embaixo você vai selecionar Suplementos do Excel e vai apertar Ir. Em seguida, você vai aqui ter uma tela de suplementos do Excel. E o solver, caso não apareça para você, vai estar desativado. Então você clica nele, aciona o solver e aperta um OK. Feito isso, o solver deve aparecer ali na sua aba de dados. Tudo bem, então vamos resolver agora o nosso problema aqui de microcomputadores no solver. Esperamos que o solver dê a mesma resposta que a gente acabou de encontrar. Vamos testar microcomputador A e microcomputador B. Eu estou colocando aqui no Excel e estou colocando em amarelo as células que vão apresentar a resposta do problema.
quantas unidades do microcomputador A na célula B3 e quantas unidades do microcomputador B na célula C3, tudo bem? Agora a gente vai colocar as restrições. A primeira restrição diz que a quantidade de microcomputador A tem que ser menor ou igual a 80. Por isso ali, a célula B3, que vai conter a resposta do nosso problema, a quantidade que a gente vai produzir do microcomputador A tem que ser menor ou igual a 80, tudo bem? A nossa segunda restrição diz que a quantidade de microcomputadores B, ou seja, a célula C3, tem que ser menor ou igual a 60. E a nossa terceira restrição diz que a quantidade de microcomputador A mais 2 vezes a quantidade de microcomputadores B tem que ser menor ou igual a 140. Veja que eu basicamente estou transcrevendo a nossa modelagem que a gente fez anteriormente aqui no Excel. E claro, o nosso lucro vai ser dado por 150 vezes B3, que é a célula que indica o número de microcomputadores do tipo A, mais 250 vezes C3, que indica o número de microcomputadores do tipo B que a gente vai produzir. Veja que a gente colocou aqui todas as nossas restrições e a nossa função objetivo. Você pode falar que está faltando a restrição de não negatividade. A gente não colocou em lugar nenhum que as nossas variáveis têm que ser maiores ou igual a zero. Mas aí eu vou colocar depois porque tem mais de uma forma de você fazer. Beleza, colocada todas as informações, você vai clicar no Solver e vai abrir essa tela aqui. Muda um pouco dependendo da sua edição do Excel. Aqui em 2007 vai ser assim. Primeira coisa, definir a célula de destino. Que negócio é esse? Célula de destino é a célula que vai apresentar a nossa missão, por assim dizer. A quantidade do nosso lucro ou então do nosso custo, dependendo do problema. Então a gente vai colocar qual célula que vai apresentar o nosso lucro. Que vai ser a célula B9, que eu até vou pintar de laranja aqui para ficar mais fácil da gente ver depois. Logo embaixo tem igual a. Bom, o que a gente tem que fazer? A gente quer minimizar o lucro? Não, a gente quer maximizar o lucro. Por isso eu vou colocar ali, selecionar maximizar, tudo bem? Mais embaixo você tem as células variáveis. A gente vai ter que colocar nesse campo quais células que são variáveis, que vão apresentar a resposta para a gente. Bom, as nossas células variáveis são B3 e C3, que vão apresentar a quantidade de microcomputadores de cada tipo que eu vou produzir, tudo bem? E agora vamos colocar ali submeter as restrições. Aperte adicionar, que vai aparecer essa outra telinha aqui, na qual você vai adicionar cada uma das suas restrições. Veja que a gente colocou no Excel 3 restrições, então o que eu vou fazer? Você podia colocar uma a uma, cada restrição, uma por vez, mas nesse caso aqui, veja que as 3 restrições são de menor ou igual. Conseguiu perceber isso? Pois é. Como todas as restrições são menor ou igual, a gente consegue colocar todas as 3 de uma vez. Como que vai ficar isso? Eu vou selecionar ali na referência de célula as 3 células ali do lado esquerdo da nossa inequação e isso eu vou colocar o quê? Menor ou igual. Eu vou apertar ali no meio e selecionar o operador lógico menor ou igual. Lembrando que isso vai depender de cada problema. Como a gente modelou aqui que tem que ser menor ou igual, é isso que eu vou colocar. E a restrição eu vou colocar ali que está no lado direito, que são aquelas 3 células ali, D5, D6 e D7, para as nossas restrições. Depois disso, eu aperto o OK e volta para a tela de parâmetros do Solver. Veja que a nossa restrição já foi acrescentada ali no Solver. Agora eu vou em opções para mudar algumas coisas, porque veja bem, o nosso problema aqui é de programação linear. Isso é muito importante. E outra coisa, as nossas variáveis não são negativas e também são números inteiros. Então não adianta nada o Solver apresentar como solução 7,85 microcomputadores. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar em opções e vai fazer o seguinte. Isso vai mudar um pouquinho de acordo com a versão do Excel que você tiver, mas você tem que selecionar presumir modelo linear, porque esse é um problema de programação linear, e também presumir não negativos, para que o Excel não fique maluco e coloque 80 unidades do tipo A e menos 20 unidades do tipo B, porque isso aí seria um absurdo. Dependendo, claro, da sua versão do Excel, da sua versão do Solver, você pode apertar um botãozinho ali de tornar variáveis irrestritas não negativas. Outra coisa, você vai clicar ali em adicionar e vai colocar mais uma restrição, ou seja, os nossos números de quantidade de microcomputadores são números inteiros.
Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar as duas variáveis ali e vou colocar, ao invés daquele operador lógico, num. O que é num? Num quer dizer que é um número inteiro, tudo bem? Essa é mais uma restrição que a gente está colocando aqui para que a nossa resolução faça sentido. Apertando um adicionar, a gente acrescenta essa restrição e agora, com essa restrição adicionada, a gente tem todos os ingredientes para fazer o solver trabalhar para a gente. Então a gente clica em resolver e voilá! A solução ótima para o problema é justamente aquilo que a gente havia encontrado através da solução com o método gráfico: 80 unidades do microcomputador A, 30 unidades do microcomputador B e um lucro de R$ 19.500. Mais uma vez, esse foi um exemplo muito simples, porque é muito comum você encontrar problemas que exigem centenas, milhares de variáveis. E aí a coisa fica bem mais difícil, as restrições ficam mais complexas, então tem mais detalhes aí. Mas a base é essa. Veja como é importante. Se você olhasse o nosso problema original, você provavelmente ia dizer que o correto seria produzir a quantidade máxima de microcomputadores do tipo B, ou seja, 60, e depois produzir microcomputadores do tipo A. Mas isso não daria o lucro máximo para sua empresa. Então, do ponto de vista gerencial, do ponto de vista administrativo, de tomada de decisão, programação linear certamente é um excelente aliado. Por hoje era isso. Espero muitíssimo que você tenha entendido, espero ter ajudado você de verdade, e é isso. Obrigado mesmo por assistir ao vídeo, tudo de bom e até a próxima!